Muito bem, enquanto o pessoal está entrando, por favor, desliguem qualquer distração, porque hoje teremos uma live muito importante sobre ortopedia pediátrica e análise biomecânica da marcha. Hoje nós temos aqui a doutora Carolina Santini. Carol, obrigado pela presença. Nada. A Carol atua comigo lá em Caxias, no laboratório de marcha. E é um convite muito especial que eu fiz para ela estar aqui hoje conversando com a gente sobre uma área que ela entende tanto e pode contribuir com vocês também aí que estão nos assistindo na live. Carol, quer falar um pouquinho da tua atuação, te apresentar? Então, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Carolina Santini, eu sou ortopedista pediátrica. Eu trabalho em Caxias do Sul, onde eu tenho meu consultório. Eu trabalho como preceptora de ortopedia pediátrica no Hospital Universitário de Canoas e também trabalho na equipe de ortopedia pediátrica do Hospital Moinhos de Vento. E sejam bem-vindos. Muito bem, muito bem. Pessoal, quem está entrando agora, eu gostaria de lembrar para vocês que está aberto o carrinho de vendas do nosso curso online de biomecânica da marcha. Tá? Entra no site da Kinetec, busca lá em cursos para acessar a compra do curso de análise biomecânica da marcha. E quem quiser aí saber outras condições especiais, entre em contato com o pessoal da Kinetec por direct para saber aí como é que tá rolando. Tem uma aulinha rolando por ali também. Então, entrem porque tem umas surpresinhas bem legais, uns brindes também bem interessantes, tá? Pessoal, assim, ó, hoje eu convidei a Carol aqui, por quê? Porque eu queria conversar um pouquinho sobre como que a biomecânica da marcha, como a biomecânica tem alterado a forma como diversas profissões têm atuado, né? E hoje em dia a gente está muito acostumado com a ortopedia convencional, né? Aquela que vai fazer o exame raio-x, né? Faz uma ecografia, enfim, faz alguns exames e aí o médico vai lá e nos recomenda alguma intervenção. E nem todo mundo conhece a ortopedia pediátrica, né? Que é uma outra especialidade. Pode falar pra gente um pouquinho o que é a ortopedia pediátrica? Claro. A ortopedia pediátrica, então, ela é uma área específica dentro da ortopedia que cuida principalmente das crianças que há um tempo atrás se achava, há muito tempo atrás, na verdade, se achava que basicamente os tratamentos eram os mesmos com os adultos do que os adultos, porque as crianças eram adultos pequenos e aí quanto mais se estudou e se pesquisou isso, a gente chegou à conclusão que as crianças estão em desenvolvimento, a formação óssea é diferente, né? Uhum. As intervenções têm que ser pensadas de uma forma diferente porque as crianças vão crescer. Sim. E às vezes o que a gente pratica na ortopedia de adulto é uma coisa estática, né? Ou seja, faz um tratamento, uma fratura, tu não tá lidando com um tecido ósseo-muscular que está em crescimento. Uhum. Então, mudou bastante a abordagem. A gente cuida de áreas neuromusculares que talvez outras áreas da ortopedia não lidem tanto, assim, com tanta proximidade. A gente tem que entender, tem que ter um entendimento do sistema nervoso central, não é simplesmente uma deformidade óssea que tem ali por isolada, ela tem um estímulo, uma repercussão que vem do sistema nervoso central e vai gerar outras repercussões diferentes, né, do que apenas uma fratura, por exemplo, isolada ou alguma coisa desse Interessante. Tipo. Então, por exemplo, na ortopedia tradicional, são questões bem mecânicas, né? Eu tenho uma estrutura e a gente tem um problema ou não. Na criança, como ela está em desenvolvimento ainda, isso pode dar uma diferença lá no futuro. Exatamente. Basicamente, a gente trata, o que a gente mais trata na ortopedia pediátrica são problemas congênitos e problemas neuromusculares. Problemas congênitos, por exemplo, pé torto congênito, né? Uhum. A gente tem uma mal formação dos tecidos, da parte óssea, um mau posicionamento da formação do pé. E a parte neuromuscular, a gente tem uma criança que também está em desenvolvimento, mas que tem algum outro problema neurológico que tem repercussões na parte
na parte osteomuscular, né? Então, Uhum. a gente tem que cuidar disso e tratar disso, e às vezes o entendimento disso tem que ser um pouco mais, um pouco menos superficial do que simplesmente tratar uma A deformidade. estrutura. Uhum. Então, por isso Interessante. que muda um pouco. Então a questão da ortopedia pediátrica leva em conta também o desenvolvimento e a parte nervosa também, né? A parte neurológica. neurológica. Pessoal, vocês devem ter reparado hoje que o Christian não está por aqui, né? Então, me livrei um pouco do Christian hoje, trouxe a Carol, né, para ficar com a gente aqui hoje. Não, o Christian está em viagem, não pôde comparecer, mas eu tenho certeza que ele está nos assistindo, né? Christian. Vou mandar um alô para ele. Quem tiver perguntas, gente, fica à vontade, a live é completamente interativa, aproveitem que nós temos essa profissional aqui hoje para nos responder perguntas. Inclusive, já começaram a vir perguntas antes mesmo da live, e eu já anotei elas aqui para responder, tá? E então, assim, aqui na Kinetec a gente está tentando criar a cultura da biomecânica no Brasil, né? A gente está tentando mostrar que é uma área importante para os profissionais. E dentro da ortopedia pediátrica, né? A biomecânica é uma área comum, assim, normalmente as pessoas têm isso como uma das suas referências de atuação. Como é que funciona a biomecânica dentro da ortopedia pediátrica hoje, no seu ponto de vista, né? No seu olhar, assim, contexto? Eu vou falar da minha experiência, da minha formação, porque eu acho que talvez se tem residentes ou, enfim, acadêmicos que vão fazer ortopedia, alguma coisa assim, acho que é uma coisa bem importante a ser cuidada. A biomecânica, ela é uma área que exige muita estrutura, e a gente precisa de um bom laboratório e a gente precisa de pessoas capacitadas para poder interpretar os dados que a análise de marcha nos fornece. E a gente não tem essa tecnologia tão disponível, eu acho, em todos os serviços de formação. Mas hoje é fundamental, é muito importante que qualquer residente, eu acho, de ortopedia ou de ortopedia pediátrica posteriormente tenha acesso a isso, porque facilita muito o entendimento das coisas, das patologias que chegam no consultório para a gente poder tratar. Porque às vezes, eu vou chamar de Gui, né? Claro, pode. Porque às vezes, Gui, a gente vai lá no livro e lê, e até tu consegue fazer a técnica recomendada, mas às vezes o resultado não era o que a gente esperava, sabe? O resultado funcional daquela cirurgia, ou daquele tratamento, ou daquele tipo de terapia que a gente ia recomendar, não tinha um resultado tão adequado, não era o resultado que a gente esperava para aquilo, para o nosso paciente. E aí a biomecânica ajuda muito a gente a entender, às vezes a gente faz mais do que precisa. Sim. Sabe? Ou às vezes a gente corrige coisas que talvez não tem tanta repercussão na marcha, principalmente nas crianças com paralisia cerebral. E para mim, como profissional, ajudou muito, assim, ter mais contato com essa área da biomecânica, porque facilitou meu entendimento das patologias que a gente trata no consultório muito, e melhorou esse approach que a gente tem de o que escolher para qual paciente, e o resultado é muito melhor. Sim. Cara, isso é muito legal que tu falou, Carol. O resultado é muito melhor. Porque isso é uma coisa que a gente discute bastante aqui. Tô anotando aqui para não esquecer, tá, gente? Porque assim, ó, a Carol falou uma coisa que vai muito ao encontro do que a gente tem apresentado, que é a cultura biomecânica. Quando a gente fala de cultura, gente, eu quero dizer a construção do conhecimento, tá? Eu quero dizer como produto de tudo que a gente vive, né? Então, ter a cultura da educação, por exemplo, é viver educadamente, né? A cultura biomecânica é trazer isso para as nossas vidas. E uma coisa que a Carol trouxe é que a biomecânica ela não entrou só como questão de avaliação, ela entrou na questão da compreensão do fenômeno. A análise de marcha, ela é uma ferramenta que ela nos dá diagnóstico, porque a gente vê muito lá no laboratório, né? A criança chega com o diagnóstico X, e aí faz o exame da marcha, faz a análise, e aí a gente vê que assim, olha só, talvez não seja isso. Não seja aquilo. Talvez não seja isso que ela tem, talvez ela tenha uma outra coisa. E aí
a gente muda todo o nosso entendimento e toda a nossa opção terapêutica, às vezes, né? Não, Porque isso... ela muda o diagnóstico. O exame da marcha não é só para quem, por exemplo, para quem tem um filho com paralisia cerebral, que tem algum problema para caminhar, e aí vai lá e a gente vai decidir o que a gente vai fazer, se a gente vai alongar um tendão, ou se a gente vai transferir um tendão de lugar, ou se a gente vai fazer uma osteotomia. Às vezes a análise da marcha, ela define um diagnóstico, às vezes ela muda o tipo de terapia que a gente precisa fazer para o paciente. Às vezes a gente só vai chegar à conclusão que a gente precisa trocar o tipo da órtese, por exemplo. Sim, é entendeu? verdade. Então a gente poupa o paciente também, às vezes, de muitas intervenções que não eram necessárias. Exatamente. Não, muito bacana, assim, compreender o fenômeno, eu acho que é o primeiro passo para a gente poder ter uma boa intervenção, né? Então, olha só, já pensou, assim, um paciente que estava ali com aquela recomendação de uma cirurgia super agressiva e daqui a pouco, não, peraí, se a gente mudar o tipo de órtese, a gente já sabe que vai ter uma melhora, já sabe que vai acontecer algo diferente. Pessoal, lembre-se que vocês podem fazer pergunta a qualquer momento e participar da nossa live, tá? Já temos perguntas. Já temos perguntas? Maravilha. Então, antes de passar para a pergunta, só passar um recado para quem está fazendo residência em ortopedia, ortopedia pediátrica. Gente, no Brasil ou aqui no Sul, sintam-se à vontade para nos visitar em Caxias. As portas estão muito abertas. Sempre abertas para nos visitar e conhecer como é o serviço, né? De saber como é uma avaliação de marcha, para ver se isso é algo que vai contribuir na sua prestação de serviço também. E além disso, temos o curso de análise de marcha, né? Aquela história toda. Bom, Dani, perguntas? Só um comentário antes aqui do Atílio Santini. Excelente profissional. Obrigada. O Hugo Figueira perguntou sobre a marcha persistente na ponta dos pés. Opa! Legal. O que tem de evidências para o tratamento dessas crianças? Maravilha, então essa é justamente uma das perguntas que vieram. Foi ele mesmo que fez antes, Dani? Ou repetiu a pergunta? Não me lembro. Não lembra? Bom, então, ele está fazendo uma pergunta relacionada ao toe walker idiopático, né? Aquela criança que caminha na pontinha dos pés, né, Carol? Carol, nos explica um pouco o que é essa história da criança caminhar na pontinha dos pés. Por que uma criança, assim... Por que surge essa dúvida? O que é essa história aí? Essa queixa é uma queixa bem comum. Várias crianças vêm ao consultório trazidas, né, pelos pais por causa de marcha toe walker, de caminhar na ponta dos pés. A gente não sabe exatamente qual é a causa disso. A gente sabe que tem alguma relação com o autismo, a gente sabe que pode ser uma paralisia cerebral muito leve que pode causar isso, e às vezes a criança é totalmente é uma criança normal, não tem saudável, rígida, e aí ela caminha mesmo assim na ponta dos pés. Onde é que entra a análise tridimensional da marcha nisso? Eu acho que é justamente para diferenciar esses casos em que a criança caminha na ponta dos pés de maneira idiopática, é um toe walker, né, que eles chamam, ou ele é uma criança que tem uma paralisia cerebral leve, de parético espástico, GMFCS1, por exemplo, que é uma classificação que a gente usa. E aí, fazendo análise de marcha, a gente vai conseguir diferenciar isso, porque a gente vai ter alguns padrões de marcha, a gente vai ter algumas alterações nos gráficos, principalmente no flexo do joelho, né, que vai aparecer, que não vai ter na criança que é só o toe walker, né? Sim. Eu não sei, ele perguntou alguma coisa de que o Márcio comentou também que por ansiedade da criança. Na verdade, assim, tudo tem que ser avaliado globalmente, né? A criança, em alguns momentos do seu desenvolvimento, ela vai caminhar na ponta dos pés. Ela vai... porque está aprendendo a caminhar, porque está descobrindo onde é que é o seu centro de gravidade, porque o sistema nervoso central está amadurecendo e a marcha faz parte dessa maturidade, desse processo evolutivo, né? E então tem que ser bem avaliado, né? Depende, tem que ver a idade da criança, tem que ver fatores. O histórico pré-natal ou pós-natal, se aconteceu algum... Inclusive uma avaliação psicológica, né? Para ver se isso tem relação com outras patologias não tão ortopédicas, mas mais psicológicas. O pessoal comentou também transtorno de processamento sensorial. Pode ser uma causa interessante. O pessoal sempre contribui ali
com aspectos, às vezes aparecem fisioterapeutas e tal, que a galera conta, tem um caso assim, tem um caso assado. Então, interessante trazer que a análise de marcha, ela vai, pelo menos, nos ajudar a compreender, né? Se aquele é um two-walker, né? Uma criança de nesse caminho. caso vai diagnosticar, né? Diagnosticar, Vai exatamente. diagnosticar, porque o gráfico da criança que tem paralisia cerebral, o padrão dos gráficos da criança que tem paralisia Já é cerebral, um principalmente diagnóstico. no plano sagital, né? Uhum. Vai nos dar um diagnóstico. Ele Sim. é PC, ele tem paralisia cerebral ou ele é um two-walker. A gente Sim. até tá se organizando, né? É verdade. Fazer um trabalho sobre isso lá no laboratório e eu acho que vai ser muito legal os resultados. Ali no laboratório a gente também trabalha com pesquisas e essa é assim, uma grande coincidência, é justamente o tema da nossa pesquisa em andamento, É né? verdade. Que a gente quer entender um pouquinho o two-walker Para desses quem pacientes. trabalha com pesquisa e gosta Uhum. disso, eu acho que o laboratório de marcha é um banco de dados infinito, Muito. né, Gui? Muito, tem muito dado A gente interessante. pode fazer trabalhos com resultados muito... me faltou a palavra agora. Diversos, né? Não, diversos. Quer dizer que os dados são bem fidedignos, né? São, A gente não é uma sim, coisa... sim. São dados precisos, São né? dados precisos, exatamente. Com certeza. Então, Dani? Aqui o Mais Hugo interações? perguntou se, para isso, as palmilhas rígidas podem melhorar o contato do médio pé ou retropé. Olha só, aí eu já não sei. As palmilhas às vezes podem contribuir, às vezes sim, às vezes não. Precisa de uma avaliação mais aprofundada, né? Sempre ajuda, nunca ajuda. o que a gente sabe é que não tem uma grande diferença do uso de órteses para Two-walkers. o two-walker durante a marcha. Às vezes a gente recomenda o uso de órtese, Uhum. a ankle foot órtese, que é a AFO rígida noturna, para manter o pé em 90 graus, evitar algum encurtamento, né, da musculatura ali do tríceps sural. Mas as palmilhas, eu citei em algum estudo, eu não sei. Mas ainda não há uma evidência muito Não clara sei se tem alguma disso, evidência clara disso, Isso é importante, né? Porque a gente traz muito a questão das palmilhas aqui, que elas têm utilizações muito pontuais, assim, né? Eu trouxe há umas 3 lives atrás a discussão de questões do pé durante a corrida, né? E tem várias questões cinemáticas da corrida que não tem nenhum tipo de alteração com a palmilha, mas outras se alteram completamente e favorecem muito a corrida. Então, é importante esse diagnóstico muito preciso. De novo, avaliar é o caminho, né? Então, se a gente tem dúvida se uma palmilha está favorecendo ou não a marcha daquele paciente, vamos recomendar uma avaliação da marcha tridimensional, né? Ou, enfim, com alguém que tenha algum tipo de experiência nesse tipo de avaliação, para poder fazer uma recomendação mais precisa se aquilo está efetivamente melhorando a qualidade de vida do paciente, né? Exatamente. Eu acho que é um caminho. Temos mais, Dani? Por enquanto? Tá. Bom, indo para a próxima pergunta, eu acho que aqui a Carol já respondeu muito bem os casos mais importantes em que a avaliação da marcha pode contribuir. Isso é bem importante de frisar, né, Gui? Porque Diga. às vezes tem poucos laboratórios de marcha no Brasil, 13 ou 14, né? Hoje a gente está na associação com uns 10, por aí, laboratórios inscritos, só que os que fazem avaliação aberta ao público, né? São poucos, são 4 laboratórios só que estão fazendo. Então, o que acontece? Às vezes, a gente... Eu sempre falo que eu sou muito privilegiada, né? Meu consultório em Caxias, aí tenho o laboratório em Caxias, fica tudo mais fácil. Mais fácil, né? Então, para os meus pacientes, acaba que o acesso a essa tecnologia fica muito fácil. Mas, às vezes, os colegas que trabalham em cidades que os pacientes têm que vir de longe para fazer análise, acho que é bem importante sempre frisar para os pais. O resultado muda completamente de fazer uma avaliação biomecânica, né? De fazer o exame da análise de marcha. Porque isso nos clareia muito, assim, que caminho tomar para o tratamento e às vezes até da criança vai lá e faz o exame e a gente recebe o exame no consultório assim, olha só, nesse momento é melhor não fazer nada. Assim, nada que a gente possa fazer de tão intervencionista vai melhorar isso a longo prazo. Melhor esperar, vamos repetir o exame daqui a 1 ano. Passa segurança, então é bem importante procurar esse recurso, que os pais e os profissionais sejam engajados em recomendar fortemente antes de qualquer intervenção para crianças que caminham fazer a análise de marcha. Muito importante mesmo. Não, que bom. Nossa, muito legal. Isso passa segurança tanto pro
pro clínico responsável quanto para os pais, né? Eu acho que Exatamente. isso passa uma tranquilidade que às vezes a gente não tem, É né? porque às vezes a gente vê a criança caminhando e coloca a criança para caminhar no consultório várias vezes, e aí tu acha assim, não, realmente, tem um flexo, ou é o flexo do joelho que atrapalha. E aí depois, quando a gente vai analisar os dados, não tem nada a ver, o problema não Ótimo. tá ali, né? Sim, E às então... vezes a gente vai tratar uma coisa que não precisa. Isso aí, então é isso que eu quero te perguntar. Tem casos em que, por exemplo, assim, tu acha que tem que tratar. Não, ali, por exemplo, flexo do joelho. Ali tem um flexo de joelho. Ou não tem, enfim. Sim. E daí, depois da análise de marcha, a decisão muda. Por exemplo, vou fazer cirurgia. Não vou. Pode nos dar um exemplo, assim, de um caso em que, cara, se não fosse análise de marcha, a minha decisão ia ser virada para o outro lado. Tem um tipo de caso, assim, que isso pode acontecer? Tem casos. Tive um caso essa semana de um paciente que tinha um flexo de joelho, que era um paciente paralisia cerebral de parético espástico, de MFCS 3. E tinha um flexo enorme do joelho, e aí eu já tinha montado mentalmente todo um plano terapêutico na minha cabeça. E ele foi pro laboratório, fez análise de marcha, e aí observando os gráficos e vendo a questão de distonia e vendo a questão de controle motor seletivo e tudo isso, a gente mudou. Mudou o plano completamente. Completamente não, a gente ainda vai tratar esse flexo, mas a gente vai tratar de uma maneira outra forma. Bem diferente, Olha do que eu tinha pensado. Isso é uma coisa importante, Carol, porque assim, eu não sou médico e a grande maioria da nossa audiência não é do pessoal da medicina. Mas uma coisa que eu aprendi, gente, é que às vezes um mesmo problema, tu tem diferentes formas de tratar que vão ter diferentes repercussões e podem ter diferentes consequências também, né? Exatamente. Porque... E escolher a forma certa para tratar a mesma coisa, às vezes pode mudar completamente o resultado final, né? Completamente. Não tem nada que a gente não consiga piorar com uma cirurgia mal indicada, né? É verdade. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Aqui estamos chegando no final já, nem parece, né? Mas já Eu acho que a mensagem, assim, para levar para casa dessa live é que todas as crianças que caminham, que precisam de algum tipo de intervenção, precisam fazer análise. Precisam fazer. Bom, então, aí temos aqui a palavra... Tem um problema na marcha que está atrapalhando essa criança para caminhar. E o fisioterapeuta, o médico, enfim, a equipe multidisciplinar está pensando em fazer alguma intervenção, é preciso que isso esteja fundamentado em um exame bem feito, em um exame claro, porque, assim, a gente não faz nenhum tipo de intervenção em qualquer outra área da medicina sem antes ter um exame que te confirma exatamente o que tu vai fazer. Todo sentido. Então não faz sentido, se tu vai resolver um problema que atrapalha a criança para caminhar, tu não tem que fazer um raio-x que é estático, até pode fazer para usar junto, mas tu tem que fazer um exame da marcha, porque é isso que tu quer melhorar, a forma como ela caminha, né? Não como ela vai ficar parado no raio-x. Sim, porque é a questão do movimento que a gente está preocupado. Se tu vai tratar o movimento, tu precisa fazer um exame que analise como está o movimento. Exatamente. Então, acho que essa frase da Carol foi muito importante, que é isso, né? A gente não deve tomar decisões tão importantes na saúde da criança sem ter bons exames que nos deem subsídio para tomar aquela decisão, né? E a análise de marcha, no caso das crianças que caminham, acho que é fundamental, é essencial. Precisa fazer. Precisa fazer. Não tem como fugir disso. Eu acho que a gente não fazer, a gente praticar uma ortopedia pediátrica de muito tempo atrás. Sim. E os pacientes não merecem. Não merecem, é interessante. Isso é uma ótica legal, né? O paciente, ele merece esse cuidado, exatamente, né? Ele merece o que tem de melhor, precisa ter acesso ao que tem de melhor. É o que tem de melhor. Dani, temos mais interações? Por enquanto não. Por enquanto nada? Não, tá ótimo aqui, acho que a gente tá indo muito bem. E eu tenho uma outra dúvida assim, Carol. Por exemplo, tu falou do flexo de joelho, né? Que ele é uma coisa... A gente tenta sempre trazer um pouco de teoria para ensinar o pessoal um pouquinho, né? A gente sempre tenta contribuir com o ensino teórico também para que o pessoal cresça também junto com as nossas lives. E tu falou que assim, o TwoWalker e o PC leve, né? A paralisia cerebral de baixa gravidade, a gente consegue identificar no ângulo do joelho. No plano né? sagital, né? No plano sagital ainda mais.
se vocês verem algumas lives anteriores, gente, vocês veem que a gente tem uma live e tem outros vídeos teóricos também da Kinetec que a gente fala só sobre cinemática, tá? Então, quem agora não conseguir acompanhar o que a Carol vai nos trazer, volta um pouquinho nas lives, estão todas no YouTube, pega aquelas lives sobre cinemática, porque aqui a gente só vai pra frente, sempre tentando aprender mais. Explica um pouquinho pra gente qual seria essa grande diferença no gráfico do joelho no plano sagital, né? O que a gente encontra nesse gráfico, já que tu mencionou assim, que é algo que pode diferenciar um PC de um tool walker? Basicamente, no início da fase de apoio e no final da fase de balanço, a gente vai ter um flexo, né? Do joelho. Então, quer dizer que assim, o gráfico ele tem um padrão esperado, né? Durante a marcha a gente tem 2 momentos de flexão, né? Um momento durante o apoio e outro durante o balanço. Aquelas 2 ondinhas, inclusive, quem não está familiarizado, a Sociedade Brasileira de Análise Clínica da Marcha, nosso logo. O logo da sociedade é o ângulo de flexão do joelho, é aquele gráfico bonitão, ele vai ter uma diferença daqueles pacientes. Vai ter um aumento, ele vai estar flexionado ali. Interessante. Então, olha só que interessante, é uma coisa que a gente não consegue ver a olho nu, né? Não, porque é muito pequeno, né? É muito sutil a diferença. É muito sutil pra gente ver a olho nu. Então a gente consegue ver isso no gráfico. Interessante, gente. Então, percebam assim, um dado cinemático, angular, durante a marcha, em algo que a gente não consegue ver a olho nu, que apenas o laboratório tridimensional da marcha pode capturar, pode mudar o diagnóstico da criança, ou seja, vai dizer se ela tem paralisia cerebral ou não, e isso pode mudar, inclusive, se ela vai passar por um processo cirúrgico ou não. O que seria, num caso de uma paralisia cerebral, de parética, hemiparética, né, que os físicos normalmente manjam muito mais do que eu nessa parte, o que normalmente a gente olha ali nesses gráficos e qual é o tipo de cirurgia, só por curiosidade mesmo, que a gente costuma fazer ou não no caso do tornozelo? O tipo de cirurgia, tu diz para diferenciar da paralisia, muda a cirurgia da paralisia cerebral para o toe walker idiopático, isso não? Se tem uma cirurgia que muda, se tem uma cirurgia comum que se faça... Na verdade, a cirurgia não muda, a gente vai ter que lançar mão de algum tipo de alongamento do tríceps sural, às vezes só do gastrocnêmio, ou às vezes do sólido do gastrocnêmio, depende do caso, isso é uma questão bem importante de se diferenciar. O tipo de cirurgia não muda muito assim a técnica cirúrgica, mas muda que a gente se preocupa com questões de força no paciente com paralisia cerebral ou no paciente com toe walker idiopático. Geralmente o paciente com toe walker ele não tem distonia, né? Então é uma coisa que a gente fica mais confortável, vamos dizer assim, para alongar o tríceps sural do que o gastrocnêmio, basicamente, né? Não, que legal. Então, a cirurgia, nesse caso, que deve ser avaliada, se vai fazer ou não, pode mudar o grau dela e as preocupações que a gente vai ter. Pode mudar o local que a gente vai fazer, quanto a gente vai alongar, quais músculos a gente vai alongar, dependendo do diagnóstico da criança. Do diagnóstico. Então, a mesma cirurgia eu posso fazer num lugar, posso fazer no outro, posso fazer com mais de um músculo, com só um músculo. Então, tem várias decisões que eu tenho que tomar, que o ângulo do joelho pode ser um dos aspectos e os ângulos de distonia, daí no caso a coordenação do paciente, podem afetar a minha decisão. A tua decisão, no caso, né? A nossa, né? A nossa decisão, porque a gente trabalha juntos lá. Muito bem, temos mais interações, Dani? Por enquanto não. Por enquanto não? Carol, eu fiquei sabendo... que esse ano tu vai para os Estados Unidos fazer um acompanhamento no laboratório de marcha lá. Conta um pouquinho pra gente qual é. Então, a gente teve ano passado em Goiânia o congresso, Segundo congresso. Congresso da Sociedade Brasileira de Análise de Marcha, e aí o nosso convidado internacional era o Dr. John David. E, bom, a gente fez contato naquele momento, e aí surgiu essa oportunidade de passar 30 dias lá para fazer esse fellow, e eu tô super empolgada, acho que vai ser muito legal, porque eles têm um foco no Shriners, que é o hospital que eu vou ficar, eles têm um foco bem grande na análise de marcha, é uma coisa que eles estudam bastante, que eles pesquisam bastante, muito do que a gente faz aqui, a gente se inspira, né? Sim, claro. E confia, acredita nas coisas que eles fazem lá, então... Vamos lá, né? Pra gente aprender um pouco mais. Não, ótimo. A Carol vai pro
lá para os Estados Unidos, então, nesse hospital em Sacramento, que faz também análise biomecânica da marcha, né? Então, para vocês verem que esta é uma cultura que já está um pouquinho mais estabelecida nos Estados Unidos. Lá, eles têm uma centena de laboratórios atuantes para a população. No Brasil, hoje, a gente tem menos de meia dúzia, né? E eu espero que... Mas nós vamos perseverar. Não, a gente está nessa luta. E com certeza ela vai nos trazer aí novos conhecimentos, novas aplicações, né? Coisas para a gente aprender também com o resto do mundo, né? Porque isso é uma coisa importante de nós fazermos uma troca, né? A Carol leva um pouquinho do que a gente sabe aqui, traz um pouco do que eles sabem lá. Chegamos no final aqui, passaram os 30 minutos da nossa live. Carol, alguma mensagem no final? Quer deixar os teus contatos, as tuas redes sociais? Quem quiser me seguir nas redes sociais, @doutora Carolina Santini. Sempre sou eu que falei isso. Né? Tô brincando. Então, @doutora Carolina Santini. A gente está à disposição, o laboratório de marcha de Caxias do Sul está sempre com as portas abertas para todos os profissionais que quiserem nos visitar. É muito importante para nós que essa cultura seja difundida. A gente se empenha bastante em tentar entender e ajudar sempre mais essas crianças a caminhar melhor e a ter uma qualidade de vida melhor. Muito bem, então, pessoal, encerramos a nossa live hoje, tá? Quem quiser tiver perguntas, quiser saber um pouquinho mais, não hesitem em entrar em contato com a doutora Carolina, tá? Ela disponibilizou para vocês, então, o Instagram dela, que é doutora Carolina Santini, @ né? Doutora Carolina Santini. Perguntem com ela. Quem quer saber mais sobre o nosso curso de Biomecânica da Marcha, entre em contato também via direct em todas as redes sociais da Kinetec. A gente responde o mais rápido possível. Muito obrigado a todos. Obrigado, Carol, novamente. Né? Tenham todos uma ótima tarde. Tchau, tchau.